terceira videoaula sobre círculo e circunferência e vamos falar da área do círculo. Na descrição do vídeo tem um link para download de uma atividade sobre o tema. Então, a área do círculo. Então, temos aqui um círculo. A área do círculo, ela é a gente calcular do círculo através de uma fórmula. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Eu não vou fazer a demonstração formal. Eu só vou dar uma ideia de como se obter a demonstração dessa forma. É o seguinte, como não sei a área do círculo, eu posso fazer aproximação. Por exemplo, eu posso desenhar uma figura aqui dentro, o mais parecida com um círculo, calcular a área dela e a área dessa figura que eu desenhei aqui dentro seria a área do círculo. Então, para ficar fácil, eu vou escolher polígonos regulares, polígonos que têm a mesma medida. E eu vou colocar eles inscritos na circunferência. Por exemplo, um triângulo. Então, esse aqui é um triângulo, ele está escrito na circunferência, porque os vértices dele estão na circunferência que limita o círculo. Então, se eu calcular a área dele, eu vou ter uma área menor que a do círculo. Tapé é a área do círculo? Não, é uma área menor. Tem como eu aproximar mais essas áreas? Como é que eu melhoro essa aproximação? Escolhendo um polígono regular de mais lados. Por exemplo, um quadrilátero. A área do quadrilátero regular do quadrado ainda é menor que a do círculo, mas é uma aproximação melhor do que quando eu usei o triângulo. Quanto maior o número de lados do polígono regular escrito, mais próxima a área desse polígono vai ser com a área do círculo. Então, eu posso testar com pentágono regular, então a área vai ser um pouco melhor, um hexágono. Só para vocês verem, ó, vou fazer com dodecágono. O dodecágono é um polígono de 12 lados. E ele é regular, 12 lados congruentes nesse caso. Ele está inscrito na circunferência. A área dele é bem próxima à área do círculo. Se comparado às aproximações que eu mostrei antes, a do triângulo e a do quadrado. Então, quanto maior o número de lados do polígono, mais próxima a área desse polígono regular inscrito vai ser do círculo. Outra coisa, calcular a área de um polígono desse não é difícil, porque eu posso repartir, por exemplo, dodecágono em 12 triângulos, que tem um vértice partindo aqui da origem da circunferência. E aí eu calculo a área de um triângulo desse e multiplico por 12. Se fosse um polígono de 100 lados, ia dar 100 triângulos. Calculo a área de um triângulo desse e multiplico por 100. Em resumo, para um polígono com um número de lados suficientemente grande, a área dele vai coincidir com a área do círculo. Então, vamos supor que esse polígono que eu escrevi já é suficientemente grande, que a área dele é do círculo. Eu vou considerar isso porque a mesma ideia que eu vou usar aqui serve para um polígono de 100, de 200, de 500 lados. Então, considerando isso que é o decágono, tem 10 lados. Então, eu posso repartir em quantos triângulos? Em 10. Mas suponha que o polígono para coincidir fosse de 100 lados, eu dividi em quantos triângulos? 100. Então, para calcular a área de um polígono, como eu estou considerando que ele é suficientemente grande, a área desse polígono é igual à área do círculo, certo? Então, eu calculo a área de um triângulo e multiplico pelo total de triângulos. Para ficar mais fácil, eu posso reorganizar esses triângulos. Ó. São 10 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triângulos. Então, se eu reorganizar esses triângulos, eu formo que figura aqui um paralelogramo. Calcular a área do paralelogramo é fácil, é base vezes altura. Então, esse pensamento serve para qualquer polígono regular escrito. Se tivesse 200 lados, ia formar 200 triângulos, aí você organizava os 200 triângulos, 100 com a base voltada para baixo, 100 com a base voltada para cima, ia virar o quê? Um paralelogramo. Calcular a área do paralelogramo. Então, se eu calcular a área desse paralelogramo, base vezes altura, eu calculo a área desse polígono, que é a aproximação da área desse círculo. Então, eu vou fazer isso. Então, quem que é a base?
Como eu estou considerando que meu polígono é suficientemente, o número de lados é suficientemente grande, essas bases vai coincidir. Vai ter tantos lados que a base vai coincidir com a circunferência. Então, se eu somar todas essas bases aqui, vai ser o comprimento da circunferência. O vídeo anterior, comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr, ou 2 vezes r vezes π. Então, essas bases de azul e as bases brancas é o total do comprimento da circunferência. Então, essa base aqui é só metade do comprimento da circunferência. Então, eu pego 2 vezes r vezes π e divido por 2. Vai dar quanto? rπ. Agora vamos ver a altura do paralelogramo. Considerando que esse polígono tem um número de lados suficientemente grande, a base vai estar em cima da circunferência. Então, a altura do triângulo vai ser o raio da circunferência. E no caso, a altura desse paralelogramo coincide com a altura do triângulo. Então, a altura dele é quem? O raio. Então, a área do círculo coincide com a área do paralelogramo. Então, qual que é a área do paralelogramo? Base vezes altura. Então, eu vou pegar rπ vezes r. E aí vai ficar r vezes r, vai dar r elevado a 2. Então, a área do círculo é r vezes π vezes r elevado a 2. Então, é essa fórmula aqui que eu uso para resolver os exercícios. Então, depois vou fazer outro vídeo aula e vou fazer a demonstração formal. Talvez no GeoGebra fica mais fácil. Então, só para dar uma ideia. Para resolver os exercícios que estão na lista, você tem que saber que para calcular a área do círculo é π vezes raio elevado a 2. Então, eu tenho um círculo de raio 5. E eu quero calcular a área do círculo. Eu faço π vezes r elevado a 2. Que vai ser π vezes 5 elevado a 2. Que vai ser 5 vezes 5, 25. Então, vai dar 25 π metros quadrados. Se você não quiser a resposta em função de π, o π aproximadamente vale quanto? 3,14. Então, o π também, se você quiser saber de onde é que saiu o π, vídeo aula anterior, parte 2, é comprimento, π e o comprimento da circunferência. Vou deixar o link do vídeo na descrição desse. Então, vai fazer 25 vezes 3,14. Vai dar 78,5 metros quadrados. Então, se eu fosse comprar cerâmica, aqui eu ia ter que comprar 79, né? Passando 79 metros quadrados de cerâmica. Então, fácil, né? Talvez a demonstração não é tão fácil, mas a aplicação dela é, porque a área toda vez, área do círculo, π vezes o raio elevado a 2, π vezes o raio ao quadrado. Então, outro exercício, né? Deseja-se ladrilhar inteiramente, colocar ladrilhos, tipo cerâmica, inteiramente uma praça circular de raio igual a 1.500 metros. Quantos metros quadrados de ladrilho serão aproximadamente necessários para ladrilhar essa praça? Adote π igual a 3,14. É uma aproximação do π, porque o π é um número decimal infinito, não periódico. Então, por isso que está pedindo, isso aqui é uma aproximação. Então, está aqui minha praça. O raio dela é 1.500. Então, a área, fingindo que eu vou ladrilhar ela toda, a área vai ser π vezes raio ao quadrado. Quanto que mede o raio? Tá aí, a fórmula calcular a área do círculo, πr ao quadrado. Então, a área é igual a π vezes 1.500 elevado a 2, ou 1.500 ao quadrado. Aí eu vou fazer 1.500 vezes 1.500 dá 2.250.000 vezes π. Então, tá aqui. Como pediu para dar o valor aproximado, eu não vou deixar em função de π. Então, o valor aproximado no lugar de π eu coloco 3,14. 2.250.000 vezes 3,14, 7.065.000 metros quadrados. Então, vai ser necessário comprar 7.065.000 metros quadrados de... Número 3. No centro de uma cidade é construída uma cidade circular, com uma passarela central de 50 metros de comprimento, como mostra a figura. Quantos metros quadrados aproximadamente de ladrilho serão necessários para ladrilhar essa praça? Vou considerar que eu vou ladrilhar ela todinha, né? Então, essa passarela está coincidindo com o diâmetro.
E para calcular a área, eu preciso do raio, que a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Tem até uma fórmula da área do círculo em função do diâmetro. Acho que é a área é igual a π vezes d ao quadrado sobre 4. Só que acho que não compensa, porque olha só, você memorizando que a área do círculo é π vezes r elevado a 2, o diâmetro é 50 metros. O raio é metade do diâmetro. Então, quanto que mede o raio? 25 metros. Aí eu pego 50 dividido por 2, 25. Se o diâmetro é 50, o raio é metade, é 25 metros. Então, para calcular a área, eu vou colocar a área igual a π vezes 25 elevado a 2. Vai ser 25 vezes 25, dá 625π. Essa aqui seria a resposta em função de π. Se eu quiser saber o valor aproximado, coloco esse tipo que é aproximado. No lugar de π, eu coloco 3,14. 625 vezes 3,14, 1.692,5 metros quadrados. Fácil, né? Quarto exemplo. Esse exemplo aqui, ele está na atividade. Então, é para calcular a área das 5 moedas aqui. Eu vou calcular a área só da moeda de 50 centavos. Se você olhar na tabela aqui, está falando da moeda, do diâmetro, material, peso, espessura, borda. Como eu quero calcular a área, eu vou precisar de raio ou diâmetro. Eu tenho diâmetro. O diâmetro dela é 23 milímetros. O raio é metade, então eu faço 23 dividido por 2, dá 11,5 milímetros. A área é igual a π vezes r elevado a 2. A área é igual a π vezes o raio, que é a metade do diâmetro, é 11,5 elevado a 2. 11,5 vezes 11,5 vai dar 132,25 vezes π, milímetros quadrados. Esse aqui é o valor da área. Se eu não quiser em função de π, no lugar de π eu coloco 3,14, multiplica, vai dar 415,27 milímetros ao quadrado. Então tá aí. E aí vocês fazem o de 25, de R$1, de 10, de 5 centavos. Então, pessoal, eu tirei os exercícios aqui de área. Deixa eu ver se referência. A área de círculo está aqui no livro do 8º ano da Conquista Matemática, página 234. Então, deixa o like aí, se inscreva no canal e até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Ah, não.